Oi, pessoal. Eu venho aqui fazer uma análise estratégica, né, para a cooperativa. Ela é fruto de um briefing que eu fiz com a Taualpa, né, quando a gente iniciou esse processo de discussão. E a ideia básica aqui é o quê? É oferecer alguns estudos e análises a partir deste briefing. É um material inicial, mas ele é importante por quê? Porque a gente vai né, vai determinando padrões estruturais de desenvolvimento da cooperativa, né? Para dar um exemplo, uma primeira coisa está aqui no nome, né? Então, análise estratégica cooperativa agroindustrial da cadeia produtiva das punks e derivados. Bom, a ideia já coloca que não é só agrícola, mas é a industrialização, né? Esse é o objetivo, a industrialização das punks, né? O trabalho na cadeia produtiva não é só na planta, mas né, as plantas em si, mas atuar em toda a cadeia produtiva. A cooperativa tem esse papel, né, e esse papel na cadeia produtiva vai, né, desde lá do início, vai da produção de semente, vai da produção no campo, vai da industrialização, da comercialização, né, toda da logística, de entrega, né, da relação de marca com o cliente. Então, é uma visão mais ampla. E derivados? Por que derivados? Porque você tem aí determinados derivativos, né, que você pode produzir no campo, como a linguiça, que é produzida e você usar junto à linguiça, você usar o tempero, né, como a pimenta de fruta de punks, né? Você tem derivados oriundos das punks, né, na industrialização, que é a panificação, essas outras coisas. Então, só aí já é fruto dessa análise para ser observado. Então, esse é o primeiro ponto. Cooperativa agroindustrial da cadeia produtiva das punks e derivados. Dando andamento nessa análise, né, eu vou fechar aqui a minha parte para a gente entender melhor o que a gente chama de espiral evolutiva. Essa é a metodologia que a gente propõe para o processo contínuo de análise, né, de reflexão e ação colaborativa, né, de desenvolvimento da cooperativa. Então, ela começa por onde? Ela começa aqui na problematização, né? Quando eu trato da problematização, eu estou tratando de algo que foi trazido para a gente. Porque mesmo que seja uma oportunidade, ou seja uma ideia, ela não deu os passos, porque a primeira coisa é problematizar ela, analisar ela em todos os seus elementos, né? Então, qual é o objetivo, qual é o desejo a ser alcançado, né? Quais são as dores, né, que fazem parte desse processo, né? Então, analisar, problematizar tudo isso é importante para dar a solução. Depois da problematização, é necessário o estudo de referenciais. O que são referenciais? Identificar referenciais de trabalhos que tenham a ver com isso. Muitas vezes, né, e nesse caso até, é, devido às poucas experiências, nós procuramos, para fazer esse trabalho, referenciais externos, mas que têm ligação com o que se propõe aqui, né? Então, estudos de referenciais é fundamental. Por quê? Porque você tem que ver quem já está fazendo, qual a experiência dele, que resultados ele tem, para você não reinventar a roda. A partir dessa etapa, você fecha essa primeira etapa com a ideação. A ideação, ela é o desenvolvimento, né, de uma ideia de trabalho que vai ser feita. Você consegue já construir a sua ideia, né, como algo concreto, como algo possível, né? E dentro dessa ideação, você já organiza o primeiro protótipo, o protótipo que vai ser aplicado, né? Esse protótipo, ele pode ser um protótipo, em alguns casos, até mesmo
não aplicada no sentido concreto, mas para análises simuladas, né? A gente costuma utilizar os dois, primeiro um protótipo simulado e depois um protótipo concreto, né? E aí ele vai para validação. Esse protótipo tem que ser validado para testar se dá certo, não dá. E depois de validado, olha, ele dá certo, você gera um produto mínimo viável, né? Aqui a gente está utilizando os conceitos das startups, né? Que pressupõe você errar muito, errar rápido, prototipar, testar e alavancar, né? Então, o protótipo foi validado, ele vai para o mercado, ele já vai para o mercado, né? E se for um projeto social, já vai para a ação social, né? Como um produto minimamente viável, né? Você não precisa fazer toda a estrutura dele. E aí você coloca ele em operação real. Ele em operação real, você entra no que a gente chama de ADM, né? Que é avaliação, desenvolvimento e monitoramento. Fruto dessa avaliação, desenvolvimento e monitoramento, vão ser geradas novas problematizações. Essas novas problematizações fazem todo o estudo de referencial, ideação, protótipo, validação, tal. Você vai fazendo todo esse ciclo novamente num espiral evolutivo, né? Vai desenvolvendo constantemente o processo. A vantagem de ter um ciclo bem definido no conjunto é porque muitas vezes você começa as coisas, né? Nós temos um hábito de ter um empreendedorismo, seja ele econômico ou social, né? Muito intuitivo. Então, cada hora vai fazendo de um jeito e você não consegue nem coletivamente organizar processos e resultados, né? Então, aqui a gente propõe uma metodologia com um circuito bem estabelecido, né, de espiral para o desenvolvimento das soluções a serem trabalhadas, né? É, Então, vamos começar na questão da problematização que foi apresentada pelo Atahualpa. Eu não peguei todas as questões, foram várias, mas eu destaquei aqui algumas, né? O primeiro processo é do apagamento da memória alimentar. As punks são frutos do histórico alimentar, né, dos nossos indígenas, dos nossos povos originários, né, da nossa, né, dos nossos avós, e há um processo, eu não vou detalhar aqui a parte histórica como isso acontece, mas um apagamento da memória alimentar. Então, hoje, né, ninguém sabe do que é araruta, né? Ou pouca gente sabe o que é araruta, pouca gente sabe dessas plantas originárias, né? A outra é a identificação que, apesar desse apagamento da memória alimentar, existe um mercado nichado, né? Existe sim um mercado. Esse mercado compõe alguns setores, principalmente um setor que vem crescendo, né? Que são setores que são os setores veganos, os setores orgânicos, né? Os setores vegetarianos que têm, né, um consumo, né, um mercado para as punks, né? Agora, é interessante que essa memória alimentar ela foi tão apagada que, mesmo existindo um setor nichado, tem falta de escala de produção, inclusive para esse setor, né? Então, hoje, essa produção é feita em pequenas escalas, vendido numa feirinha, vendido complementar, né? Não há uma escala de produção. No momento que você tem uma demanda produtiva, você empaca o processo porque você não tem produção suficiente para atender a questão do mercado. O Ataúpa até coloca que ele foi no Oba, eles pediram 100 Ora Pronobis, ele fez 100 pacotinhos. Eles falaram, não, eu preciso de 100 caixas. E não tem escala, ou seja, para o Oba Ora Pronobis é um mercado muito nichado, é um complemento, não está concorrendo com a produção convencional e nem com produção orgânica que está lá, né? Mas você não tem produção nem para atender esse mercado nichado. E aí, né, essa falta de escala de produção
ela está associada à ausência de uma cadeia produtiva de mercado, né? Para esse setor, ou seja, uma cadeia produtiva associada ao mercado, né? Você tem sim uma cadeia produtiva associada a uma produção local, para colocar na feirinha, essas coisas, mas não uma cadeia produtiva voltada para o mercado. Tá? Então, essas problematizações foram destacadas e foram levantadas, né? E algumas hipóteses para esse processo, né? Então, em relação ao pagamento da memória alimentar, há uma hipótese, né, a ser trabalhada, que é o posicionamento da marca Punk, né? Eu coloquei na reunião que o Joy Valley, eu fui o primeiro a criar, eu não sei se ele manteve esse processo, que era uma marca Mundo Orgânico, que tinha como função discutir, né, a questão dos orgânicos, era ainda uma fase mais inicial, e a ideia era posicionar a marca dos orgânicos, né? Esse trabalho deu um resultado muito interessante, inclusive com convite internacional de participar de eventos internacionais, o que faz a expansão da marca, né? Eu fiz essa primeira fase, não acompanhei, eu não sei se isso foi consolidado, mas é claro que os orgânicos estão consolidados no mundo, né, como marca. Então, o posicionamento da marca Punks uma coisa que integra com essa questão de reposicionar a marca na nossa memória e no nosso inconsciente alimentar, né, e na nossa cultura alimentar. Focar no atendimento com expansão gradual, no atendimento do mercado, né? Você tem um mercado nichado, então a ideia é focar no atendimento com um processo de expansão gradual desse mercado. Por quê? Porque nós temos um potencial muito grande, né, no Brasil de atendimento. Nosso potencial de atendimento é muito maior do que o mercado que tem, mas hoje a nossa cadeia produtiva não atende nenhum mercado que tem. Por isso, essa lógica de focar no atendimento com expansão gradual. Na falta de escala de produção, é a expansão produtiva, né? Então, você fazer um desenho de expansão produtiva que vai estar associado, você vê que vai estar associado o focar no atendimento, expansão e no posicionamento da marca. E, por último, o agro e industrialização comercial sistêmica, ou seja, você fazer um desenho, né, da produção agrícola, industrialização e comercialização de forma sistêmica, que eles se integrem de forma a dar sustentabilidade e dar base real para a expansão produtiva, para aumentar o mercado e para o posicionamento de marca. Tá? Depois dessa problematização, a gente tem um elemento que ele é muito importante a ser tratado quando a gente fala de aceleração de negócios, né? Qual é o ângulo de aclive, né? O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês, focando no nosso briefing, né? O Ataopa diz que teve um contato, né? Teve um contato para colocar o pó de Ora Pronobis nos Estados Unidos, né? Então, ele fala, tudo bem, vamos colocar. Aí a pessoa pede de cara 5 toneladas, né, do pó da folha. Ou seja, eu não tenho condição, né, posicionamento dele não tem condição de fazer essa oferta dessa forma. Nós não temos nem produção, nem semente para fazer uma ampliação de produção agora, né? Então, isso é o que a gente chamaria de um ângulo, de um grande ângulo de aclive, ou seja, eu saio de uma pequena produção para uma alta produção industrial em escala, né? Então, não tem condição de fazer isso. Então, o que se propõe aqui na nossa análise para esse processo? É crescer rápido, não é crescer devagar, né? É crescer rápido com estrutura consistente, ou seja, com criação de base que dê sustentação para isso e com pequeno ângulo de aclive, ou seja, a gente não faz logo para uma grande produção. A gente vai crescendo aos poucos, mas de forma rápida e consistente. Tá? Essa é a primeira avaliação para que a gente vá montando a estrutura de negócio da cooperativa. Tá? Bom,
definido o ângulo, há um outro conceito que a gente trouxe, como eu disse, a gente tem que analisar experiências e tem um elemento que foi colocado muito bem no processo do briefing, na discussão que nós fizemos, é do desenvolvimento do produtor rural, né? E primeiro ele não está preparado, né, para uma produção mais sofisticada, que até tem mais ganho, mas não está preparado. Então, normalmente ele começa com a produção de mandioca, vai subindo, né? Depois vai para uma produção de grãos, depois para uma produção de hortaliças, depois de flores e assim por diante. Essa é a escala de amadurecimento produtivo, né? E essa é uma escala que normalmente costuma ser longa, porque se você vai verificar em grande número de assentamentos, eles não ultrapassaram o primeiro limite, eles ficaram ali, nem esse primeiro limite eles conseguiram. E olha que eu fiz nesses dias, né? A gente vem fruto dessa conversa com a Talpa, de outros trabalhos que a gente vem fazendo, visitando assentamentos, produtores, né, na área rural, que é a demanda que a gente recebeu, e a gente verifica que as pessoas não passaram, né, do que o Taualpa explica que é essa primeira fase, né, evolutiva, né? Então, a gente precisou entender, né, identificar experiências, né, que pudessem agilizar esse processo, né, para que ele cresça rápido, né? E a ideia fundamental é da franquia, né, mas um conceito de franquia social, que a gente já trabalhou para outros setores, né? O modelo de franquia é um modelo de franquia que facilita a escalabilidade linear, porque ela já vem estruturada, né? Você já tem um modelo pré-estruturado, pré-organizado, tanto do ponto de vista de produção, de industrialização, de gestão, administração. Então, você já tem essa estrutura pré-organizada, né? Ela permite uma gestão integrada. Então, isso significa que o produtor lá na ponta e o revendedor da outra ponta, né? Eles têm um sistema integrado de gestão que facilita o processo, que é outra coisa muito difícil, é o processo de gestão, né? Onde grande parte termina tomando prejuízo, né? Não consegue se deslanchar. Então, é importante essa gestão integrada. A consolidação de marca, né? Aí, isso também é fundamental para aquilo que a gente falou lá atrás, que é do apagamento da nossa memória, né, alimentar. Então, quando você faz isso, você consolida uma marca, as pessoas passam a entender que é aquilo. É interessante que o Brasil, eu me lembro aí no primeiro, segundo governo Lula, uma das coisas que representava muito a marca do Brasil no exterior eram as Havaianas, né? A Havaiana é o Brasil, era uma representação do Brasil, né? A partir disso. Então, a consolidação de marca, por quê? Porque você se expande em vários locais, mas tem uma marca única em torno disso, né? Outro elemento é o ganho em cadeia de valor agregado. E aqui é bom explicar isso. O que acontece normalmente? Quando você vai ao campo, você faz sim um processo de verticalização, até de agroindustrialização, né? Mas vamos citar o próprio exemplo do Atahualpa, que inicia esse processo. O Atahualpa é o cara que planta, é o cara que colhe, é o cara que industrializa, é o cara que vem na feira, né? Que faz a comercialização. Ou seja, o dia que ele está na feira, ele não está produzindo, o dia que ele está produzindo, ele não está na feira, né? O dia que ele está na agroindústria, e essa estrutura de tempo permite que ele ganhe mais, mas reduz a escalabilidade. E se reduz a escalabilidade, do ponto de vista das punks crescerem, ocuparem espaço, né, no mercado, isso reduz significativamente, né? Por isso ela está focada em grupos de pequenos produtores que colocam na feira, coisa assim. Quando você. Aí qual é o problema inverso disso? Não, eu vou produzir as punks e vou mandar para a indústria. O problema é que o valor, ele agrega valor lá na industrialização e na comercialização. Então, o produtor ganha uma porcaria se ele vai só produzir, né? Então, para ele ganhar mais, ele tem que fazer todas as etapas.
Na franquia social, isso não acontece. Por quê? Porque você tem essa cadeia estruturada, mas você tem o cashback de retornos. Então, ele ganha aqui na produção dele, ele ganha lá na industrialização, ele ganha lá na comercialização, através do processo de cashback de retorno. Ele tem participação em toda a cadeia. Isso permite que eu possa ter, por exemplo, um grupo produzindo farinhas básicas e a gente ter franquias em vários pontos das cidades ou em várias cidades, com panificações ou produções de massas, né? Em escala maior, dedicada à produção de massas e comercialização, sem que o produtor lá de baixo perca, né, o valor agregado nessa cadeia. Porque o cara que vai vender o pão, o cara que vai vender, né, a massa, ele tem o retorno lá através de cashback para a base produtiva. Então, todos ganham. Por isso, o conceito da franquia social. Tá? Feito isso, né, o próximo passo nosso foi estudar e apresentar uma trilha de implantação, né? Como começar rápido, né? A partir do que já tem. Então, o briefing nos permitiu isso. Por quê? Porque eu posso começar rápido pensando na indústria. Mas para pensar na indústria, eu não, ou no mercado, eu não tenho ainda uma cadeia produtiva, né, capaz de atender isso. Eu teria que parar, esperar produzir primeiro semente, produzir, né, fazer linhas, né, fechar com grupos produtivos rurais, criar uma grande produção para atender o mercado. Né? Como começar isso de forma rápida? Então, a gente já verificou que tem, né? O próprio Ataopa tem uma microindústria de encapsulado, essa indústria tem a certificação de orgânico, é a única no Brasil de encapsulado Punks com certificação de orgânico, e ela tem uma capacidade, né, digamos aí, ociosa possível de crescimento no mercado. Então você já pode começar com ela, porque a relação com o produtor tem que ser uma relação real, não é uma relação de planejar, de pensar, de organizar lá para frente. Por quê? Porque diferente da classe média, do servidor público, da própria política pública, né, ela trabalha com um tempo mais de planejamento, de estruturação. O produtor, ele trabalha, né, com o estômago, ele trabalha com o futuro é hoje, né? Então ele precisa de uma relação mais concreta. Então o encapsulado nos permite ir iniciando processos de parceria já produtivas em pequena escala, em crescimento controlado, né? Que esse é o problema. Se a gente recebe uma grande demanda, não tem capacidade produtiva, né? Mas nós, através do encapsulado, a gente pode fazer um processo de crescimento controlado e gradual, né? E isso, conforme for a resposta da, dos produtores, da organização, isso pode ser mais rápido ou mais lento. Você pode controlar isso, né? E isso permite um processo de produção. A seguir, a segunda etapa dessa trilha de implantação são panificados em massas. Por que panificados em massas, né? Porque ele também, né, nesse tempo, você pode conseguir, ou via empréstimo, ou via emendas parlamentares, recursos de governo, né, recursos para implantação de pequenas indústrias de massas e panificados. Né? E é uma produção que é mais tranquila, ou seja, eu posso ter lá no campo um grupo produzindo e fazendo a farinha, que fica mais fácil de armazenar e mandar, e você ter pequenas indústrias, né, na área urbana, porque a ideia é integrar o urbano e o rural, né, nesse processo, como um projeto de desenvolvimento e crescimento socioeconômico, né? Então, a gente tem uma população na área urbana que tem necessidade de empreender, de montar o seu negócio, e ela se associa com o campo nessa produção, através do que a gente chamou a gente colocou que é através da franquia social. Então, os panificados, eles permitem, são plantas, e a outra vantagem dos panificados em massa, que é meio difícil eu convencer alguém de comer ali uma hora pro nobis, né? Uma serralha, coisa assim. Mas um panificado, um biscoito de araruta, um macarrão
né, é, é, com oropronóbios, né, reforçado o seu potencial alimentar, é mais fácil. Então, lembra que a gente sempre volta lá. Um dos papéis fundamentais de consolidação das PANCs é o retorno dela para a cultura alimentar do brasileiro, né? Então, eu entro não forçando a barra, eu entro a partir do caminho mais fácil, né? A gente pega aonde tem, né, brechas e vai entrando como a água pelas brechas para você criar um processo de expansão da cultura alimentar. Então, ela permite isso e permite microestruturas de produção. Tá? E aí também já nos permite entrar, né, de forma mais consistente na merenda escolar. Né? Aí o produtor lá na ponta, né, o agricultor, ele pode chegar a fazer os panificados em massas? Pode, como pode não. Né? Na nossa reunião lá no assentamento, uma das coisas que o produtor falou: olha, eu posso produzir aqui, entregar para vocês e pronto, e a industrialização ser fora. Né? Então, alguns podem entender que a industrialização, outros ser fora. Entendendo que, como a franquia é social, né, ele ganha também na escala de. Na elevação de valor do produto na industrialização. Né? E depois, uma outra etapa é a rosticeria. A rosticeria é o quê? São alimentos pré-elaborados. Né? Então, você tem lá a carne de jaca, que já é bastante comum, né, no consumo é, no consumo dos veganos, né? Você tem produtos, né? Inclusive a linguiça, o peixe, né? A linguiça, pré-alimentos que podem ser feitos, né? Na rosticeria, né? Por exemplo, a linguiça que o Ataopa produz com a pimenta de macaco, né? Então, são produtos que estão agregados, né, às punks e a rosticeria é um elemento. Qual a ideia da rosticeria? Que aí você pode estar no supermercado, você pode estar na esquina, você pode estar junto com uma padaria, então você pode ter pequenos postos em vários lugares, e como esse alimento é semi-pronto, isso também faz uma disputa com a cultura, né, que é um grande foco, né, de expansão de mercado, que é a cultura gastronômica. Né? E os microverdes, que também seguem um pouco essa linha. Né? Por quê? Porque eu comer uma punk, né, ela já formada, eu não tenho hábito, eu acho meio estranho, mas o microverde não. Né? O microverde de alfafa com o microverde, qualquer outro microverde, eles estão mais ou menos no mesmo nível, né? Porque são plantas bastante tenras e iniciais. E a grande vantagem do microverde é que você pode fazer verdadeiras fábricas de microverdes, né? Inclusive a pessoa, né, ter acesso a esse microverde ali na bandeja, seja do mercado, em qualquer lugar, ainda, né, e conservar ele em casa. Ele molha, ele conserva mais, tal. Então, é uma tendência, inclusive, de mercado, uma tendência grande. E qual a vantagem do microverde aqui, do nosso briefing lá com a Taualpa? Hoje, o grande problema da produção do microverde é a você ter a semente ser muito cara, né? E aqui não, a gente entra com a semente das punks, então você cria um mercado na cadeia produtiva de sementes para punks, né? E ele pode ser produzido, inclusive, em projetos de hortas urbanas, né? E aí, essa é o que eu estou chamando da trilha é, autônoma da cooperativa, ou seja, a cooperativa, ela comanda esse processo da cadeia produtiva. E a gente coloca aí, né, dois parceiros abaixo, que é o mercado e a indústria, né, que também não estão fora, mas depende o quê? A gente fez aquela primeira trilha numa lógica de crescimento gradual. Conforme é esse crescimento, conforme é esse mercado, né, você pode associar isso a uma rede mercadista,
a indústria, né? Então, a rede mercadista, por exemplo, se a gente chega a gerar uma quantidade significativa de sementes, nós podemos gerar próximos ao mercado Oba, por exemplo, né, nas proximidades ali da região, tanto produtores de microverdes, é, é, microverdes é, urbanos quanto rurais, né? E atender esse mercado. Então, você pode também, naquela escala, fazer parcerias. Se há produção muito grande, você pode sim atender o mercado. Mas eu coloquei ele secundário aqui em função da realidade, né, dessa cadeia produtiva atual. Dando sequência, né? Então, qual é o grande papel da cooperativa? O grande papel da cooperativa é fazer, né, a organização, né, de negócios dessa cadeia produtiva como um todo, né? Então, ela precisa, a lógica nossa é você ter uma estrutura operacional que dê suporte, né, às plantas, né, suporte na planta de produção, industrialização e comercialização. Então, dentro desse aspecto, também desse briefing, se levantou algumas coisas que são fundamentais, né, que a gente chama de núcleos técnicos, né? O primeiro núcleo é o núcleo de negócios. Então, é ele que está operando agora, de certa forma, desenhando a ideia de negócio, né? Então, esse produto, de certa forma, pertenceria já ao núcleo de negócio, que é desenhar o negócio, organizar esse processo. É necessário também um núcleo de ATER e educação profissional, né, de assistência técnica, extensão rural e educação profissional. Na realidade, a ATER já abrange isso, mas eu quis fazer um destaque para a questão da educação profissional. Por quê? Porque você também faz educação profissional na cidade, né, para venda, para mercado, coisas assim, e você pode ter uma expansão dessa educação profissional. Este núcleo é fundamental para quê? Ele é fundamental do ponto de vista de atendimento às comunidades, que é, nós visitamos uma comunidade que não consegue vender ainda, né, e está há mais de anos pensando, né, e trabalhando nisso, mas não conseguiu chegar à venda para merenda escolar. Né? Por quê? Porque em regiões mais distantes, né, você tem lá um representante da Emater que tem milhares e milhares de fazendas, de assentamentos para atender, esse atendimento é muito demorado, né? Então, a gente chegando com a nossa terra, a gente tem condição de fazer, né, esse atendimento, fazer essa regulamentação. Você tem a possibilidade de um grupo de pessoas pegar empréstimo, comprar uma área, né, que está interessado em fazer isso, comprar uma área produtiva, porque tem financiamento do governo. No entanto, é necessário até fazer esse projeto, né? Você tem trabalhos na cidade de expansão, como no Minha Casa Minha Vida, que a gente pode ir lá, né, e entrar com curso de formação profissional para roceria, para panificação, para, né, esse trabalho urbano integrado com o campo. O núcleo de captação de recursos. Para fazer isso é necessário ter recursos, né? E como essa ação é voltada à agricultura familiar e pequenos agricultores, né? O núcleo de captação de recursos ele é importante para captar, porque quando você chega lá, o agricultor, o produtor, o assentado tem dificuldades, não tem recursos para desenvolver a atividade. Mas você tem aí as emendas parlamentares, os editais, as políticas públicas que entram com esse recurso. Então, é importante trabalhar um núcleo, né, técnico de captação de recursos para desenvolver e captar recursos públicos, inclusive recursos privados de empresas, que possa levar, né, ao desenvolvimento desses projetos das plantas de produção, seja plantas de produção agro, plantas de produção industrial. O núcleo de desenvolvimento social. É importante entender que, junto com isso, há um desenvolvimento ou um planejamento de desenvolvimento social. Né? A gente tem que ver a comunidade, né, de forma sistêmica, foi isso que a gente colocou. Não dá só para ver, não, você vai produzir isso para mim.
né? É necessário se pensar na evolução e desenvolvimento dessas comunidades, porque é isso que vai fazer que você também consiga, com o tempo, que essa comunidade, você dê uma escala de produção, você dê uma qualidade de produção, dê uma certificação de produção cada vez melhor e maior, né? E que esse processo realmente transforme, né, é, essas comunidades, traga, né, desenvolvimento econômico e social e qualidade de vida para essas comunidades, né? E o núcleo de serviços bancários. Por quê? Porque você tem a captação de recursos de emenda, mas é necessário, né, você ter aí o financiamento, a conta bancária, a gestão bancária é importantíssima para esse processo, né? Então é necessário que você tenha uma parceria aí, né, para os núcleos de serviço bancário. Muitas vezes você tem uma série de recursos e financiamentos do governo subsidiado, mas lá na ponta as pessoas não estão preparadas, você não tem técnicos bons, né, para fazer isso, para ter um atendimento personalizado, para ele fazer o projeto dele para captar esses recursos, esses empréstimos subsidiados, né? E a ideia básica, a primeira coisa a informar dessa ideia é que neste início nós fazemos essa composição de núcleos com parcerias, né? A ideia é ter um parceiro, uma instituição parceira que já tenha a TER, né, que entre como parceria e seja mãe da ATER da cooperativa, né? A ATER da cooperativa, para se credenciar, ela precisa aí ter seus 2 anos. Então, é a mesma coisa a gente está falando lá no núcleo bancário, ter um parceiro bancário até que a gente tenha a estrutura. A gente não precisa ter um banco, mas a gente tenha a estrutura bancária, a agência, posto, não sei como é que pode tratar disso, o Elton vai poder esclarecer isso melhor, para que a gente tenha uma estrutura bancária que a gente facilite o processo das contas que estão dentro da cooperativa, né? E a ideia básica é essa: com essa estrutura centralizada, você tem um agente local, seja o agente local na indústria, seja o agente local lá na comercialização, ou lá no campo, na linha de produção, né, no plantio agro, você tem um agente local e ele tem todo o suporte dessa estrutura para a sua planta, né, de produção, né, seja ela industrial, seja ela agrária, seja ela de comercialização, né? Esse é um modelo que é um modelo que já vem sendo consolidado nos últimos 10 anos, né? Que é o que? Você associar as duas coisas. Você tem uma equipe técnica muito boa associado, né, de suporte à ponta de trabalho operacional. Dando continuidade, depois da estrutura operacional, nós colocamos aqui pelo menos 3 pontos básicos. Eu acho que a gente tem que até evoluir em outros pontos básicos, mas esses 3 eu achei que são fundamentais a partir do briefing que foi feito. Primeiro, a cooperativa tem como foco o desenvolvimento de negócio na cadeia produtiva. O papel da gestão política, da gestão conceitual, né, do conceito de alimentos, dessas formas, cabe às associações, ou seja, você tem a Associação Nacional das Punks. Então, cabe a ela esse trabalho. A cooperativa ela está como foco no desenvolvimento de negócio, né, no desenvolvimento dessa cadeia produtiva, né? Então, isso é importante para não misturar as duas coisas. É claro que as duas coisas têm interfaces diretas, mas lutas operacionais diferentes, né? Operacionais são diferentes. O acordo produtivo com o agricultor não é de produção exclusiva de punks, mas de destinação de uma área exclusiva. Quando a gente vai a campo, e isso demonstrou na conversa que a gente teve no outro domingo, né, lá no assentamento, o cara quer produzir o peixe dele, o cara quer produzir a galinha dele, o cara quer. Tá? Se você chega e diz, não, nós estamos para produzir isso, ele vai ter dificuldade de aceitar, né? Então a ideia é a cooperativa fazer um trabalho de uma mão lava a outra,
né, inicialmente: "Olha, a gente ajuda vocês, porque a gente tem uma estrutura", aí a importância dessa estrutura, né, que nós colocamos aqui, nós temos possibilidade, nós temos uma ATER que pode ajudar, nós, né, e educação profissional e a escola, nós temos o serviço bancário, podemos captar recursos de emendas, essas coisas, para a produção de peixes, né, e aí é bom que cada núcleo aqui, ele é ao mesmo tempo integrado à cooperativa, mas independente para outros projetos, ele é um negócio separado, né? É um negócio autônomo, não é separado, é um negócio autônomo, independente, próprio, dentro da estrutura, né? Então ele vai fazer os projetos para a cooperativa, mas não gerando problema, ele pode fazer projeto para peixe, se a cooperativa não estiver atuando, mas isso vai ser importante para que a gente tem o nosso parceiro produtor lá na ponta. Então, ele também não vai ser um produtor exclusivo, né? Só para a gente ter claro que quando a gente fala lá de, de ser franquias, franquias faz uma exigência muito exclusiva da cadeia. Não, nisso o produtor poderá produzir uma parte com a gente, outra parte. É claro, seguindo regras objetivas. Se a produção é orgânica, né, ele tem que ter para ter o certificado do orgânico, tem que ter todas as recomendações, seguir todas as recomendações do orgânico. Então, algumas coisas ele tem que produzir, tem que ter uma certa distância de produção, coisa assim, que a ATER, né, a equipe técnica de ATER, vai definir isso, né? E o outro é a cadeia de negócios da cooperativa, não no segmento exclusivo vegano, vegetariano ou orgânico, né? Atuando com as punks em todos os segmentos viáveis, né? E eu vi isso lá quando eu fui na feirinha, na banca do Atahualpa, ou seja, ele tem lá a carne é, de jaca, que é um produto, né, com característica efetivamente para o segmento vegano, para o segmento vegetariano. Por outro lado, ele tem a linguiça do porco caipira com a pimenta punk, né, que é o valor agregado. Então, a ideia é que o negócio da cooperativa, né, a atuação de negócio da cooperativa, não tenha essa lógica de exclusividade. Evidente, você pode abrir, né, nessa lógica de franquia, né, mercados e lojas específicas veganas, né, áreas específicas orgânicas, né, mas o negócio como um todo ele não fica segmentado, tá? Então são esses três pontos básicos que eu quero colocar para início e a gente vai construindo, eles são pilares da proposta, né? E aí vem o foco já operacional, que é como nós vamos operacionar, né? Tem um fluxo para operacionar a partir de agora, que é, primeiro, né, antes de mais nada, institucionalizar a cooperativa. Então, você não tem um outro serviço inicial, uma outra tarefa, né, inicial e meta inicial que não seja criar a cooperativa. Então, nos próximos aí 60 dias, a cooperativa tem que estar constituída com o seu NPJ. Isso é a tarefa, é a meta inicial, né? Aí, segundo, você tem dois focos operacionais, né? Sempre são essas duas linhas, implantação e estudo, né? Ou aceleração, né? O estudo pressupõe uma parte do processo depois de aceleração. Então, é implantação e estudo. Na implantação, é implantar efetivamente, rapidamente, um comércio virtual, tá? Tanto com loja própria, mas como utilizando também, né, as já existentes, né, os marketplaces aí já existentes, e trabalhar dois produtos iniciais, os encapsulados e marca. O que é marca? Produzir camiseta com a marca, ter produtos que trabalhem a marca, né? Voltamos lá para aquele item, nós temos que trabalhar a marca, para que as pessoas entendam. Eu fui falar com meu filho sobre punks, ele falou, que diacho é isso? Eu não tenho a mínima ideia do que é isso, né? E principalmente conversando com a nova geração, né? Por quê? Porque essa nova geração são os futuros consumidores, né? Então, os encapsulados já dá para vender, já dá para ir criando uma escala controlada de crescimento, de expansão, e a marca, tudo isso para a cooperativa que, né, vai ser, né, já estará institucionalizada, isso pressupõe um fluxo de caixa, né? Que mais do que ganhos,
o primeiro passo é fluxo de caixa. E para a relação com os produtores, à medida que você expande essa comercialização, essa venda, né, você tem necessidade de mais produtos, então você já vai acertando lá 1 hectare com um, meio hectare com outro, né? Já vai ampliando essa produção para ser utilizado inicialmente para o encapsulado, né? E aí você pode também junto estudar, eu não coloquei aí, mas outros tipos de encapsulados que podem ser agregados ao encapsulado atual de Oro Pronode. Estudos, né? Então, os estudos vão estudar essa ampliação de encapsulados, né? Outros encapsulados que a gente pode trabalhar nesse segmento e já pegando naquela linha panificados e massas, né? Já desenhando a cadeia dos panificados e massas, da produção, do agro, da farinha e do mercado lá, já fazendo um desenho, inclusive, do modelo de franquia, né, de franquia, de organização da franquia. É importante nessa estrutura ter profissionais de ponta, porque a ideia é você ter uma estrutura capaz de colocar no mercado exterior, né? O comércio virtual já vai começar, né, de início, já colocar pontos no mercado externo, pequenos pontos de comercialização, para já ir testando, né, esse mercado externo. Tá? Então, a ideia de operacionalização é essa, ok? E aqui, né, já para finalizar, né, a gente pede, isso aqui é uma análise, volto a dizer, isso não tá confirmado, né, não é algo consolidado, quem tem que definir isso é o conselho, primeiro o conselho de fundadores, né, o conselho de fundadores, e depois, assim que tiver institucionalizado, o conselho da cooperativa, tá? Então, é um vídeo para análise, né? Então, a gente pede que você analise e passe suas considerações para que a gente possa organizar direitinho, aí já num formato de cocriação, essa estrutura inicial, esse processo inicial de aceleração da cooperativa. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço muito. O vídeo pode ter sido um pouco extenso, mas era necessário para a gente tratar desse processo. Tá bom? Obrigado. Uai, desculpa aí, gente.